Tem 4 tipos de meta que eu acho que todo homem deveria ter pro próximo ano, que são muito importantes pra gente. Você ter algo pro seu corpo, algo pra sua mente, algo pra sua socialização e algo pro seu dinheiro. E o que eu quero dizer com algo? Você bolar uma meta dentro de cada um desses tópicos. Mas vamos começar aqui com o que eu acho que é o mais importante, que é você encontrar o seu terceiro lugar. Esse é um conceito que tem crescido muito, essa é uma parada que tá muito em alta, que a gente tem conversado bastante, que é você encontrar um lugar que ele é além do seu trabalho, ele é além da sua casa, ele é um lugar onde você vá pra você fazer alguma coisa, pra fazer você socializar, pra você fazer um exercício, pra você encontrar um significado. Eu acho que um grande desafio nosso que a gente precisa ter no dia a dia é vencer a indiferença. É muito fácil a gente entrar num loop da gente acordar, ir trabalhar, voltar pra casa, ver 2 horas de Netflix ou YouTube, TikTok, dormir, acordar, trabalhar, a gente fica preso entre trânsito, caminho pro trabalho e a gente acaba não fazendo nada que seja significativo pra gente. A gente acaba fazendo nada que tenha propósito. Quando a gente precisa responder quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente aspira, quais são os nossos sonhos, quais são as coisas que a gente ambiciona, a gente é vazio de significado além do próximo final de semana que a gente vai no boteco, encher a cara de cachaça, tentar esquecer do trabalho terrível que a gente tem, ou da nossa rotina miserável. Eu acho que a gente precisa encontrar um terceiro lugar. E esse terceiro lugar pode ser várias coisas. Pode ser uma academia na qual você treine, pode ser uma academia de artes marciais, pode ser uma igreja a qual você frequente, pode ser um trabalho comunitário, pode ser uma série de coisas, um jardim que você vá cuidar das plantas, ou um lugar que você vai encontrar amigos. Você precisa encontrar um terceiro lugar. Algo além de trabalho, algo além de dinheiro, algo que te dê propósito, além de pagar contas. E acho que essa é a grande parada nossa. A gente precisa ser mais do que contas. E eu sei que um próximo ano, chegou 2026, 27, 28, 29, sua vida vai mudar? Cara, é só mais um ano. Porém, quando a gente tá nessa virada de ano, a gente tem energias novas, a gente fecha um ciclo, a gente passa quase como se fosse por uma reciclagem. Acho que a gente precisa aproveitar muito esse boom de motivação que a gente tem com a virada do ano pra gente emplacar em coisas que a gente gosta, em coisas que a gente curte. Foi na virada do ano, por exemplo, desse ano agora, que eu comecei o canal de cortes, você lembra? Foi num pensamento meu de ano novo, tal, que eu falei, cara, tive uma ideia, pum, a gente foi com essa ideia. Então, sempre que tem essas viradas de ano é quando eu consigo botar meus projetos em prática, porque dá uns pequenos estalinhos na minha cabeça, assim, eu gosto. O ano fica um pouco mais leve, final do ano pra mim pelo menos é um pouco menos corrido, eu posso pensar, eu vejo minha família, eu tenho menos tempo de trabalho, a gente tira um recesso na empresa, então acho que você precisa aproveitar um pouco disso. Aproveita esse momento pra você colocar metas, planos, ambições e no vídeo de hoje eu separei aqui algumas metas pra você ter pro próximo ano, pra você se colocar, pra você tentar executar e a pior das coisas que pode acontecer no meio do caminho é você viver a vida. Eu acho que é a grande questão pra você. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet, eu sou jornalista, apresentador e esse é meu canal novo. Se você ainda não é inscrito por aqui, se inscreva, curta, fala pra mim qual que é a sua meta pra 2026. A minha principal meta pra 2026 é me mudar com minha mulher, né, meu amor, que ela tá aqui do meu lado, e quero montar o meu estúdio. Então eu quero ter um estúdiozinho montado, bonitinho, acertadinho, porque hoje eu gravo na sala da minha casa. Eu gosto, mas acho que minha casa fica extremamente caótica, né? Tem fio, tem cabo, tem câmera pra tudo quanto é lado aqui. E eu quero terminar de fortalecer o meu podcast. Aparecemos no ranking do Gorgonoid, pra mim foi muito feliz, muito legal, muito bacana, mas eu quero poder estabelecer o meu podcast além do ranking do Gorgonoid. Quero que mais pessoas vejam, quero me tornar um ponto de ida para as pessoas, quero que as pessoas venham felizes ao meu podcast. As pessoas já vêm felizes, mas quero cada vez mais entrar no radar de pessoas a quais eu admiro. Essas são algumas das minhas metas. Quero perder uns 5 quilos no ano que vem, quero ver se consigo entrar no flow da academia. Queria tornar a musculação o meu terceiro lugar também, porque eu já encontrei o jiu-jitsu no terceiro lugar, mas eu me machuco muito no jiu-jitsu e eu fico com muita dor de véia. A Letícia sabe, eu me mexo, às vezes eu gemo muito, né? Nossa, parece que eu gemo muito porque eu tenho muita dor do jiu-jitsu. E aí quando eu faço academia, eu não tenho dor. E aí eu preciso frequentar mais academia. Mas esses são alguns dos meus planos. Comenta pra mim quais são suas metas pro próximo ano e bora pra nossa pauta. Uma meta boa pro próximo ano é guardar uma graninha. Parar um pouco com o consumismo e guardar uma graninha. Cara, a gente tá num momento de juros e essa é uma parada que é um entendimento que a gente não tem. O juros tá tão alto que isso causa 2 tipos de problema pra gente. Se você tentar financiar uma parada, se você tentar comprar uma coisa no longo prazo, você vai pagar muito mais caro do que você pagaria naquilo. Então, isso te ferra. Caso você não administre aquela dívida, isso te causa um problemão. Porém, pelo outro lado, se você guardar um dinheiro, esse dinheiro rende muito pra você. Meu dinheiro tá rendendo coisa mais de 100 reais por dia. Uma maluquice, assim. Eu sem fazer nada, pinga 100 reais na minha conta. Pô, isso pra mim é uma alegria gigantesca. E acho que é um pouco do que a gente precisa começar a fazer. Então, assim, se fosse você no próximo ano, eu tentaria guardar um pouquinho mais. Às vezes colocar num CDBzinho, às vezes colocar num tesourinho direto. Às vezes, se não, colocar numa caixinha do Nubank, do Mercado Pago. Coloca num lugarzinho ali que você vai ter esse rendimento, porque são paradas que
que ajudam a gente. Um guardinho é você deixar os juros trabalhar na gente no longo prazo. Evitar compra grande no próximo ano e tentar segurar um pouco, porque é ano de eleição. Não sei se esses juros vai cair, se a taxa de juros vai cair. Não parece que tá muito sinalizando muito pra isso, assim, pra cair muito. E se cair, não sei o quanto que vai cair. Próxima paradinha legal aqui, ó. Tornar o exercício algo frequente na sua vida, e acho que isso é muito importante. Eu já há alguns anos tornei a atividade física muito frequente na minha vida. Aliás, foi minha meta de 2021 pra 2022. Vou contar rapidamente a história aqui. Eu sofri uma lesão em 2021, onde eu machuquei minha perna, de um jeito bem escroto, na verdade. Eu machuquei minha perna devagarzinho. Eu te contei a história já? Eu tive um rompimento de uma membrana que cola o músculo na panturrilha. Isso tava causando uma microfissura na minha perna. Fiz um raio-x, minha canela tava trincando aos poucos. Tava fazendo um trinco assim na diagonal. E aí eu tive que parar de fazer qualquer exercício, de fazer qualquer coisa. Eu fiquei basicamente um ano parado fazendo fisioterapia, acupuntura, choque, todas essas merdas, fortalecimento. Então eu não podia correr, eu não podia me exercitar. E era no meio da pandemia. E pra piorar, eu ganhei muito peso. Isso me deixou muito frustrado, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E aí quando eu acabei ganhando peso, parando, tudo isso me deixou meio mal emocionalmente, de várias maneiras. Principalmente saúde mental, você começa a ficar estressado e tal. E aí o que eu resolvi fazer? Eu falei, cara, não, agora que tá acabando a pandemia, eu vou voltar a me exercitar. E desde então, eu faço jiu-jitsu de 4 a 5 vezes por semana. Quando eu não faço 6, que é exatamente por isso que eu gemo. Faz muito sentido eu sentir as dores que eu sinto, principalmente nos dedos e no joelho. Mas assim, eu faço isso porque assim, se eu fico sem, pra mim eu fico louco. Isso é um bem muito grande pra gente, assim. Então às vezes você precisa encontrar um exercício físico pra chamar de seu. Não sei se o jiu-jitsu é pra você, acho que provavelmente não. Às vezes pode ser uma corrida, às vezes pode ser uma hot yoga, pode ser um pilatinhos, pode ser um outro exercício que tá em alta aí, um Hyrox. Já viu Hyrox? Um paddle, um pickleball. Spinningzinho. Então você achar um pouco de um exercício aí pra você chamar de seu. Vou dar uma outra paradinha boa pra você fazer aqui, ó. Ler algo que não seja autoajuda, ler mais. A gente chegou nos piores índices de leitura da história do Brasil desde que a gente começou a registrar. A maioria das pessoas não leu mais do que um livro ao longo do ano, e se a gente para pra ver que livro as pessoas leram, a grande maioria leu a Bíblia, que é um baita de um livro, mas acho que não conta, né? Ler a Bíblia é tipo, pra mim, é quase que um livro obrigatório que todas as pessoas deveriam estar lendo, pra mim, é o livro base, é o vanilla, né? Mas tem gente que nem lê a Bíblia, então já acho que é uma pouco de loucura. Então ler a Bíblia pra mim é o mínimo do mínimo, entendeu? Tem que ser da Bíblia em diante, não da Bíblia pra baixo. Mas a maioria das pessoas não lê. E acho que falta um pouco da gente ter um pouco desse exercício mental, esse desafio cognitivo. Eu vi uma frase muito bonita esses dias, gostei muito dessa frase, eu vou repetir ela várias vezes. Há uns 15 anos atrás, a gente usava a internet pra fugir da vida real. Hoje, a gente vai pra vida real pra fugir da internet. E acho que falta um pouco de uma coisa que desafia a paciência, a atenção. Eu tenho lido livros clássicos, eu tô na vibe de ler livros clássicos recentemente. Isso tem me feito muito bem pra minha saúde mental, pra minha concentração. Eu tenho lido antes de dormir, então eu tenho lido um monte de coisa legal que tem me feito muito massa. Eu tenho lido alguns livros de vestibular, eu tô lendo, inclusive. Isso tá sendo muito legal de me desafiar um pouco, assim, eu tenho dormido tão relax por causa desses livros, e acho que comprei um Kindlezinho, eu troquei meu Kindle, na verdade, que meu Kindle molhou, então acho que isso é uma coisa muito legal de fazer, recomendo bastante você fazer, porque eu acho que é um jeito de você se desafiar cognitivamente, trabalhar a ansiedade, trabalhar a sua imaginação, trabalhar uma série de fatores. Outra meta massa aqui é você cortar gastos. Eu falei de guardar um dinheirinho, mas acho que é bom cortar gastos, assim. Corta tudo que é supérfluo da sua vida. Supérfluo não, mas tu corta coisa que você pode cortar. Acho que a gente precisa ter, principalmente no começo do ano, um momento de reavaliação. Olha suas contas. Ah, isso aqui eu gasto tanto? Será que eu posso trocar? Será que eu posso mexer? Será que eu posso fazer não sei o quê? E reavaliar. Então, por exemplo, eu pago R$200 na minha conta do celular. Pela Claro. Dá um pulo na TIM e pergunta pra TIM, se eu portar minha conta, quanto que fica? Porque às vezes você paga mais barato e consegue um serviço melhor. Primeiro ponto. Segundo, quais streamings, quais serviços você tem assinando que você realmente usa? Por exemplo, há pouco eu usava o Xbox, e aí o Xbox ficou mais caro e eu não estava usando tanto assim o Xbox. Cancelei o Game Pass, estava assinando o Prime Video, né, porque eu assinava o Prime da Amazon. E aí me liguei que eu estava fazendo todas as minhas compras pelo Mercado Livre e não estava fazendo pela Prime. Então por que eu vou assinar a Prime? O Jeff Bezos não merece meu dinheiro. Cancelei a Prime. Às vezes cartão de crédito, tem algum cartão que você usa, que você não usa, algum banco que tem a tarifa que você não usa. Cara, tudo que você puder cortar, corta. Aproveita o começo do ano pra isso. Outra coisa importante que a gente precisa colocar de meta pro próximo ano: se qualificar. O mercado de trabalho tá cada vez mais competitivo, tá cada vez mais difícil, menos vagas, tá um bagulho treta, as vagas boas a galera tá se matando. Então a gente precisa saber se qualificar. E esse se qualificar, ele pode funcionar de vários jeitos. Então é o seguinte, o que de conhecimento geral a sua área precisa que você não tem? Procura isso, busca isso. O que você precisaria saber? Tem algum curso, tem alguma língua, tem algum software, tem alguma coisa que você não sabe que você deveria saber? Tente estudar isso. Bote como uma meta da sua vida isso. Ah,
Eu sou muito ruim de falar com pessoas, de comunicar. Será que você tem como estudar oratória? Se estudar como fazer um network melhor com as pessoas, como fazer melhores amizades, como fazer melhores contatos? Busque esse tipo de qualificação, busque entender o que te limita no trabalho e tente melhorar isso. Porque é muito comum a gente reclamar de uma coisa no nosso trabalho e a gente colocar essa culpa em quase todos os externos possíveis. Ah, a culpa é disso, e boa parte das vezes a culpa é também. Mas às vezes a gente não vai atrás de como resolver o problema. Eu acho que falta um pouco disso assim. Como é que você resolve o seu problema? Como é que mais do que reclamar, você resolve o seu problema? Eu tava falando inclusive isso na terapia, falando que o Dr. Chris falou pra mim, meu terapeuta falou uma coisa muito boa assim. Eu falei uma coisa, ele falou que concordava comigo assim, que eu sou uma pessoa que eu reclamo, mas eu resolvo. Então, tipo assim, é uma coisa meio assim, eu não só reclamo, eu faço. Então, tipo, não é uma parada que assim, eu reconheço o problema, eu critico o problema, mas eu resolvo o problema. Então eu não sou uma pessoa que eu fico apático ao problema. Eu acho que eu só ficar puto não é bom pra mim. Então normalmente eu tô reclamando enquanto eu tô fazendo. A gente viu isso no último ano, acho. Que a gente reclamava fazendo as coisas. Então acho que é um pouco disso, assim. Acho que as pessoas, às vezes, elas não externalizam o ódio que ela tem pelas coisas, ou elas só externalizam o ódio e não fazem as coisas. Eu acho que dá pra gente fazer os dois ao mesmo tempo. Então acho importante você fazer isso. E pra terminar, vou colocar com uma metinha top aqui, ó, pra você no próximo ano, que é uma atividade social. Sabe uma pesquisa aqui que eu achei ela muito foda, assim, que o Brasil é um dos países mais afetados pela crise de solidão do mundo. Então a gente tem quase 27% da população afetada por algum quadro de algum transtorno psíquico. A gente tem 15% dos brasileiros que se consideram muito solitários, 38% que se consideram pouco solitários. E a gente tem uma interação social no Brasil que ela é maior do que em outros países. Ou seja, a gente tem um grau de solidão alto em comparação com o nível de interação social que a gente tem. E para piorar, 34% dos jovens brasileiros sentem pouco ou nenhum apoio social. Então a gente está falando aqui de jovens que estão se sentindo sozinhos, solitários, sem apoio. Então, coloque como meta sua do próximo ano conversar com mais pessoas, interagir com mais pessoas, porque se você não estiver precisando de ajuda, às vezes alguém está precisando de ajuda. E quando a gente está falando de interação social, não é só o que a gente quer, é também o que a gente pode oferecer ao outro. Você acha que às vezes você tá tudo bem, que isso é frescura, que é mimimi? Às vezes tem alguém mais novo na sua família que tá precisando de um apoio, tá precisando de uma conversa, às vezes tá só precisando desabafar. Então, às vezes a gente poder ser esse apoio para as pessoas, a gente também precisa desse apoio também. Então torne a interação social, que lugar que você vai para conhecer gente, para conversar com pessoas, para se comunicar, para trocar uma ideia. Acho que é importante a gente colocar isso daí como algo objetivo, claro e necessário para nossa vida, pra gente ser mais saudável. Mas comenta aí para mim quais são as suas metas pro próximo ano. Aproveita que você chegou aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever e é nóis. Valeu.